Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez, graça e paz para todo mundo. Hoje estamos aqui com a difícil missão, de transmitir uma mensagem aos irmãos do Senhor. E para introduzir o que Deus colocou no meu coração para tratar com vocês aqui, vou te perguntar uma coisa antes disso, tá? Alguém já te fez uma pergunta e essa pergunta te fez ficar refletindo aí vários e vários dias sobre aquilo? Já aconteceu isso com você? Pois bem, hoje é um dia desses, tá? E talvez a gente nem goste muito dessas perguntas, né? Mas a que vai ser feita aqui hoje, nesse sermão, nessa mensagem, ela precisa ser respondida sinceramente por nós, porque da resposta dessa pergunta que vai ser feita aqui nessa manhã para nós, depende toda a nossa vida. Depende os nossos dias, depende os nossos anos, o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso vigor, enfim, toda a nossa vida. Então, queria te convidar para abrir a palavra de Deus comigo lá em Tiago, capítulo 3. A gente não gosta muito, dessas perguntas que nos fazem refletir, mas essa realmente é muito importante. Nós precisamos responder essa pergunta sinceramente. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 13, diz assim: Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Essa é a pergunta. Que o demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se vangloriem disso, nem neguem a verdade. Este tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensível, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Mais uma vez a pergunta: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa manhã que nós estamos aqui diante da tua palavra e que, de fato, o teu Espírito Santo, que é o único que pode fazer isso, possa nos levar à reflexão sobre a nossa própria vida e que o Senhor nos ajude a responder essa pergunta para nós mesmos, para que nós possamos, diante dessa resposta, tomar a devida atitude concernente a ela, Pai. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nos guie no nosso entendimento, nas nossas explanações, nos nossos pensamentos aqui nessa manhã e fale ao profundo do nosso coração. Em nome de Jesus é o que nós pedimos e já agradecemos, Senhor. Amém. Bom, eu já disse aqui, uma vez, não muito tempo atrás, que eu preguei sobre Tiago, que essa carta de Tiago, ela é, na verdade, um compêndio de várias exortações sobre coisas variadas da vida cristã. Aliás, muitos eruditos, eles veem uma certa semelhança entre a maneira como Tiago ele escreve aqui nessa carta com os livros de sabedoria veterotestamentários, justamente por causa do quê? Por causa de Tiago aqui nessa carta, ele discorrer sobre vários assuntos variados, sem necessariamente haver uma relação de estreita lógica textual entre eles, como, por exemplo, a gente vê nas cartas do apóstolo Paulo e outras cartas, trechos da palavra de Deus, que ele está desenvolvendo um assunto e ele começa e vai até o fim da carta fazendo isso. Tiago, ele é totalmente diferente, é um compêndio de várias exortações, muito parecido com, por exemplo, o livro de Provérbios, que é um compêndio também de várias exortações à vida sábia, o livro de Eclesiastes e outros livros de sabedoria. Tiago, ele, nesse trecho da carta que nós acabamos de ler aqui,
ele vai falar sobre sabedoria. A verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do alto, ou seja, a sabedoria que vem de Deus. E Tiago, ele começa esse assunto nos fazendo uma pergunta um tanto inquietante para nós, que é: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Jeff, um pouquinho de retorno para mim, por favor. Essa é a pergunta que ele se propõe inicialmente ao discorrer de sabedoria. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Uma pergunta inquietante, aliás, extremamente inquietante a pergunta dele. Por exemplo, se eu perguntasse isso para vocês aqui no culto aqui, e pedisse então que se levantasse as mãos os que têm sabedoria e entendimento, será que nós teríamos mãos levantadas se eu lhes perguntasse isso? Quem tem sabedoria e entendimento aqui? Será que nós teríamos mãos levantadas? Muito provavelmente nós não teríamos mãos levantadas aqui. Por quê? Porque essa é uma pergunta que não pode ser respondida com palavras ou com um simples levantar de mãos. E quem é sábio sabe disso. Se você ou eu, por exemplo, levantássemos a nossa mão em uma pergunta como essa, nós estaríamos, na verdade, mostrando o contrário. Não sabedoria, mas insensatez, tolice, né? Então, essa é uma pergunta inquietante. E essa pergunta, ela também, não somente por isso ela é inquietante, mas ela também é inquietante porque ela nos faz refletir. E dessa reflexão nós não podemos escapar. Essa pergunta, ela nos leva automaticamente a refletir sobre a nossa própria vida, sobre a forma como nós estamos levando a nossa vida, sobre os caminhos que nós temos andado, sobre as decisões que nós tomamos e até sobre as coisas que nós temos falado e escrevido aí nas nossas redes sociais. E o autor aqui, Tiago, ele sabe muito bem disso, por isso ele faz a pergunta e ele é muito sábio ao fazê-la. Aliás, não existe maneira melhor para começar a discorrer sobre a sabedoria do que começar com uma pergunta dessa. Primeiro, porque, como eu já disse, ela não pode ser respondida com palavras. Segundo, ela nos leva automaticamente a uma reflexão sobre a nossa vida. E terceiro, porque todos nós sabemos que ser sábio e ter entendimento é algo que todos nós queríamos e deveríamos ser e ter. Ninguém, por exemplo, tem como projeto de vida ser tolo. Ninguém tem como ideal a ser seguido ser ignorante, obviamente. Então, como nós podemos responder a essa pergunta inquietante, feita por Tiago de maneira positiva, haja vista que ela não pode ser respondida com palavras e que ela não pode ser ignorada por nós, por ser algo que está relacionado ao nosso ideal de ser, com algo que todos nós queremos e devemos ser e ter na nossa vida, obviamente. O autor, ele responde como nós podemos responder a sua pergunta inquietante. E ele responde, Tiago, ele responde com uma resposta que é ainda mais inquietante do que a própria pergunta que ele fez. Ele responde dizendo que o demonstre por seu bom procedimento. Ou seja, a pergunta feita no início desse texto, ela não pode ser respondida com palavras, porque ela só pode ser respondida pelas obras. É pelo proceder que se mostra ou não sabedoria, entendimento ou insensatez e ignorância. Mas, segundo esse texto, quais são as obras que mostram de maneira inequívoca para nós e para os outros sabedoria e entendimento e que podem então responder positivamente essa pergunta? Ele diz: aquelas que são praticadas com humildade. Por quê? Porque ele discorre dizendo que as obras praticadas com humildade, segundo o texto, provém da sabedoria. Ou seja, o texto está dizendo que a humildade
ela anda de mãos dadas com a sabedoria, e isso é tão forte aqui nesse texto que nos parece que para Tiago é impossível ser arrogante, presunçoso, prepotente e ser sábio e possuir entendimento, porque a humildade é um fruto para ele direto da sabedoria. Por que a humildade ela é um fruto direto da sabedoria? Porque a primeira coisa que a sabedoria, e aqui eu já vou antecipar o conceito que ele traz aqui de sabedoria que vem do alto, a primeira coisa que a sabedoria que vem do alto, ela vai fazer com quem tem contato com ela é humilhar aquele que se chega até ela. Ou seja, a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, irá inevitavelmente colocar no seu devido lugar de insignificância aquele que tem contato com ela. Porque para se ter contato com a sabedoria que vem do alto, é necessário, é imprescindível se ter contato com o Deus que vem do alto. E diante de Deus fica evidente a nossa inferioridade, impotência e insignificância. Perceba que a própria designação da sabedoria como vindo do alto, ela mostra a sua transcendência, a sua excelência, a sua superioridade em relação a tudo que nos está relacionado enquanto seres humanos. Então, a sabedoria que vem do alto, segundo Tiago, ela produz algumas coisas em nós ou naquele que tem contato com ela. E a primeira coisa que ela produz, segundo o texto, é humildade ou mansidão, dependendo da sua tradução. A palavra grega aqui traduzida por humildade ou mansidão é a palavrinha prautes, que denota gentileza, bondade de espírito ou humildade. Para o comentarista Douglas Moo, um estudioso que comentou esse texto, ele vai dizer assim que essa palavra nesse texto, ela envolve uma compreensão sadia acerca da nossa falta de méritos diante de Deus e uma respectiva humildade e falta de orgulho no trato com os semelhantes. E aqui nós já podemos ver uma semelhança muito grande na forma como Tiago ele trata o conceito de sabedoria com aquilo que ele faz ao tratar do seu conceito de fé. Antes, na sua carta, ele trata do conceito de fé e ele faz de uma maneira muito semelhante com a própria sabedoria. Ou seja, ambas as coisas, tanto a fé como a sabedoria que vem do alto, que nós estamos tratando aqui, elas não têm a ver tanto com aquilo que nós falamos ou pensamos, mas sim com a maneira como nós vivemos. E ele vai, então, aqui mostrar isso para nós. E para provar isso de uma forma ainda mais evidente para nós, provar que a sabedoria não tem a ver tanto com aquilo que nós falamos ou pensamos, mas com a forma como nós vivemos, ele vai trazer à tona aqui nesse texto um estado de espírito ou uma atitude interior que é oposta àquela produzida pela sabedoria. Para quê? Para que eles e nós refletíssemos e pudéssemos responder a pergunta inquietante que ele nos fez no começo do texto que nós lemos. Quem é sábio e quem tem entendimento? Ele vai fazer isso dizendo o seguinte: contudo, se vocês abrigam no coração, ou seja, no íntimo do seu ser, inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso e nem neguem a verdade. Inveja é aquele desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia, ou então o desejo irrefreável de possuir ou desfrutar daquilo que é do outro. Inveja já é uma coisa, até para os invejosos, inveja é uma coisa horrorosa, né? Mas perceba que, além de ele usar esse termo forte, que todos nós o temos como algo horroroso, como algo terrível, ele ainda usa uma palavra para acrescentar um peso mais negativo ainda a essa inveja, a esse sentimento, que é esse adjetivo amargo. Uma inveja amarga, que no original, metaforicamente, denota algo
duro, algo fatal. E literalmente, sabe o que quer dizer? Traz a ideia de algo pontiagudo, ou seja, algo que tem a capacidade de perfurar, trazendo a ideia de algo que pode machucar, que ferir. É uma inveja que tem condições de machucar aquele que é alvo dela. É isso que ele está falando aqui. E ele usa uma segunda atitude interior oposta à sabedoria que vem do alto, que é a ambição egoísta. O termo já é quase que autoexplicativo, né? E está falando desse desejo avassalador, que é aqueles desejos que têm poder de moldar aquilo que nós fazemos, de ser ou de ter algo única e exclusivamente para o meu próprio benefício e satisfação. Isso é ambição egoísta. A gente também encontra o termo, né, nesse mesmo texto, sentimento faccioso, dependendo da tradução que você usa aí, tá? E a NVI, que é essa versão que nós estamos usando aqui, que está sendo passada para você, ela traduz o termo grego eritheia, que é o termo grego para ambição egoísta ou sentimento faccioso. A NVI traduz por ambição egoísta justamente porque eritheia, que é o termo grego, nesse texto fala de quê? De uma intriga por um ofício, por um cargo, por uma posição, ou seja, uma intriga causada por uma ambição egoísta. E ele diz duas coisas desses dois tipos de sentimentos citados aqui. A primeira é que eles não deveriam se gloriar dessas coisas, mas obviamente se envergonhar delas, caso elas existissem nos seus corações. E a segunda é que eles não deveriam negar a verdade. Ou seja, eles deveriam olhar para dentro de si mesmos, para as suas próprias ações, para a sua própria vida, de uma forma sincera, de uma forma verdadeira, e identificar se de fato essas coisas que ele está citando aqui, que são opostas à sabedoria, existiam ali, no seu coração ou na sua própria vida. E isso era muito importante, é muito importante, que eles olhassem para eles mesmos dessa forma que nós estamos citando aqui, que ele nos exorta a olhar ao citar esses dois comportamentos opostos à sabedoria, de uma forma clínica à procura dessas coisas. Por quê? Porque Tiago agora, ele vai dizer sobre a origem dessas coisas. Da onde é que essas coisas, elas vêm? E ele vai fazer isso por meio de paralelos, contrastes aí pelo texto. Ele vai dizer, este tipo de sabedoria, entre aspas, ou seja, esse tipo de comportamento ou de sentimento que nós acabamos de descrever, esse desejo irrefreável de possuir ou desfrutar aquilo que é do outro, ou então um desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade do outro, ou então essa ambição egoísta, esse tipo de sabedoria ou de comportamento ou de sentimento, para Tiago, tem duas origens apenas. Primeiro, este sentimento, esse comportamento, ele não vem do alto, segundo o texto. Ou seja, não vem de Deus, mas vem da onde? Vem da nossa própria natureza humana corrompida pelo pecado. Por isso, ele usa aí no texto o termo terrena. Ou seja, é aquilo que é oriundo do mundo dos homens, da esfera onde os homens eles vivem, e traz obviamente uma conotação de algo que é imperfeito, de algo que é fraco, que é transitório, e também traz a conotação de algo que é animal, segundo algumas traduções mais antigas desse texto, vai trazer terrena e animal, ou seja, algo que é motivado pelos instintos humanos mais primitivos e que são corrompidos, obviamente, pelo pecado, pela natureza pecaminosa. Segundo, ele vai dizer que esse tipo de sabedoria, ou de comportamento, ou de sentimento, ele não é espiritual. No sentido de que ele não vem do Espírito de Deus, mas do seu extremo oposto. Ou seja, é, para Tiago, diabólica, demoníaca. E aqui cabem duas observações.
Primeira, que esse tipo de comportamento ele é demoníaco no sentido de ser algo pertinente aos demônios, ou seja, é um comportamento semelhante ao dos demônios. E segundo, que esse comportamento é de alguma forma instigado, promovido, influenciado diretamente pelos demônios. Tiago é categórico ao dizer essas coisas. E como que nós podemos saber, provar, que de fato essas coisas que ele está citando, que são opostas à sabedoria que vem do alto, é a sabedoria para ele, a sabedoria terrena, humana, demoníaca? Como que nós podemos saber se de fato essas coisas elas são tão maléficas e até demoníacas como Tiago ele está pintando aqui nesse texto? É fácil, é justamente nós aplicarmos este tipo de comportamento, este tipo de sentimento, aonde? A esfera da vida. Ou seja, quando eu pego a inveja amarga e a ambição egoísta e aplico à vida cotidiana, o que que eu descubro? Eu descubro que onde existem essas coisas, há, na palavra de Tiago, confusão e toda espécie de males. Ou seja, se a sabedoria que vem do alto, ela tem o poder de produzir certos efeitos naquele que tem contato com ela, essa sabedoria terrena, humana, animal, demoníaca, ela também tem o poder de produzir os seus efeitos. E esses efeitos são destruidores. Ela produz confusão e toda espécie de males. E nós não precisamos ir muito longe na história da nossa vida para testar que isso é verdade. Toda vez que nós estivemos inebriados por esses sentimentos ou estivemos em situações onde o que as norteavam eram esses sentimentos ou comportamentos, os resultados foram trágicos, não foram? Trágicos. Agora, em contrapartida a tudo isso que ele cita, a sabedoria que vem de Deus, ela também produz coisas, e essas coisas são diametralmente opostas a tudo isso que ele acabou de citar. Como que Tiago ele descreve a sabedoria que vem do alto? Ele vai dizer que a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus, ela é antes de tudo pura, ou seja, ela não está contaminada pelo mal. Ele vai dizer que a sabedoria que vem do alto, ela é pacífica. Ou seja, ela traz consigo, ela ama, ela promove, ela está inclinada à paz, à harmonia, à concórdia. Ela é amável, ela é compreensível, ela é cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. E ainda termina dizendo que o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Que quer dizer que aquilo que é justo, correto, aceitável aos olhos de Deus, o fruto da justiça, ele é semeado na paz para aqueles que buscam a paz. Perceba que nós poderíamos, né, não vamos fazer por causa do tempo, nós poderíamos fazer um paralelo direto da sabedoria que vem do alto com o quê? Com o fruto do Espírito de Gálatas, capítulo 5, 22 e 23. Se nós lermos o fruto do Espírito de Gálatas, capítulo 5, e colocarmos paralelo com os frutos produzidos pela sabedoria de Deus, vem de Deus, nós vamos ver que eles são extremamente semelhantes. Por quê? Porque eles vêm do mesmo lugar, eles vêm do mesmo Deus, eles são oriundas do próprio caráter de Deus, são dos próprios atributos do ser de Deus. E se essas coisas que a sabedoria que vem do alto ela produz, como afirma Tiago, nós podemos afirmar que a falta da sabedoria que vem do alto, ela irá produzir o quê? Coisas diametralmente opostas a estas, certo? Ou seja, a falta de sabedoria que vem do alto irá produzir guerra, irá produzir corrupção, ódio, intolerância, falsidade, etc. Justamente aquilo que ele já citou, que é confusão e toda espécie de males, certo? E isso é tão verdade, irmãos, que se nós pegarmos qualquer
qualquer confusão, nós podemos ver claramente a falta da sabedoria que vem do alto. Porque em alguma instância houve nessa situação, nessa confusão, necessariamente a falta de todas ou de alguma dessas coisas produzidas pela sabedoria que vem do alto. Ou a falta do amor, ou a falta da propensão à paz, ou a falta de ser amável, compreensível, misericordioso, sincero com o outro, etc. Por que Tiago está citando essas coisas? O que Tiago ele está fazendo até aqui? Ele está nos dando parâmetros. Parâmetros para que nós possamos nos analisar e responder à pergunta inquietante dos primeiros versos. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Porque, como eu já disse, essa é uma pergunta que se responde com a vida e não com as palavras. Então, o que fica para nós desse texto e dessa pequena mensagem dessa manhã? Fica para nós que a falta de humildade e ter entendimento e sabedoria não cola no reino de Deus, irmãos. Se nós trilharmos um desses caminhos, com certeza nós não estaremos no outro. Se nós trilharmos o caminho da falta de humildade, isso quer dizer, dentro do reino de Deus, que nós estamos no caminho oposto a ele, da sabedoria que vem do alto. Se nós trilharmos o caminho da sabedoria que vem do alto, nós de fato não trilharemos o caminho da falta de humildade. Essa é a primeira coisa que fica para nós. Fica para nós que não adianta nós dizermos para nós mesmos e para os outros que nós somos sábios. Porque a forma como nós vivemos é que deixa isso claro ou não, para nós e para os outros. Fica para nós, pelo texto, que existem dois tipos de sabedoria. Uma sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. E uma sabedoria que é terrena, animal e diabólica. E ambas as sabedorias produzem certas coisas na vida daquele que as tem ou que é guiado por elas. Então, se nós olharmos para a nossa vida, nós conseguiremos saber qual delas nós possuímos ou por qual delas nós estamos sendo guiados. E por último, fica para nós que se nos faltar a sabedoria que vem do alto, nos sobrará em abundância confusão e toda espécie de males. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós estivemos aqui e lemos a Tua palavra e fizemos uma pequena meditação, nada muito complexo, mas nós paramos um pouquinho e olhamos para esse texto, Senhor. O Senhor nos fez uma pergunta. E o Senhor deseja que nós olhemos para a nossa vida para responder essa pergunta. É uma pergunta importante e o Senhor sabe disso. O Senhor não quer que nós gastemos a nossa vida como insensatos, mas o Senhor quer que nós sejamos guiados pela sabedoria que vem do Senhor, a sabedoria que vem do alto. Que agora o Teu Espírito Santo esteja movendo o nosso coração, nos constrangendo, nos conscientizando sobre qual é o caminho que nós temos tomado, qual é a sabedoria que nos guia de fato, não aquilo que tão dissemos com a nossa boca, mas aquilo que de fato guia a nossa vida. E que ao descobrir isso, Senhor, nós possamos caminhar na direção que o Senhor deseja para nós e possamos receber do Senhor a sabedoria que vem do alto para viver uma vida que glorifica o Teu nome aqui nessa terra. Em nome de Jesus. Amém.